Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live, segundo aos Coríntios, o capítulo 8, o capítulo 9. Paulo ensinando a igreja de Corinto a virtude da generosidade. E estamos na live de número 39. Vamos ver hoje a aplicação do princípio da generosidade. Nós temos comentado verso a verso. E estamos em 2 Coríntios, no capítulo 9, o versículo 6, e temos falado que este versículo deve ser lido em conjunto com 2 Coríntios, o capítulo 8, o versículo 15. Neste verso 9 e 6, o apóstolo diz: "E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará." Nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo, quando ele fala da oferta, o montante que deve ser retirado, destinado à assistência aos santos, ele diz que nós devemos retirar a oferta sobre a prosperidade, portanto, sobre aquilo que se colhe. E, ao fazer esta observação e lendo em conjunto, 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, com 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 15, começando no 14, Paulo diz: "Suprindo a vossa abundância", a abundância aqui é a vossa colheita, no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: "O que muito colheu", a ênfase de Paulo, "não teve demais, e o que pouco não teve de falta." O que pouco não teve falta. Devemos lembrar que Deus responde a oração de forma oblíqua. Eu peço, e o que Deus responde, Ele dá ao corpo. E a generosidade do corpo faz chegar até mim aquilo que eu pedi a Deus em oração. É por isso que Paulo diz que um colhe e ele tem bastante colheita, e aí parte da sua colheita ele destina ao santo que está passando necessidade, de forma que quando observamos as duas contas há um equilíbrio entre eles. Não só esse o sentido do equilíbrio, também Paulo está dizendo: olha, Jerusalém está passando fome, mas o evangelho veio de Jerusalém. A abundância de Jerusalém na ministração da palavra resultou na conversão de vocês. E a abundância da colheita de vocês nos bens materiais vai contribuir para suprir a necessidade dos santos em Jerusalém nesse tempo de provação. E aí Paulo, para fazer ênfase àquilo que ele está ensinando, ele cita o maná no deserto, quando ele fala: aquele que colheu muito não teve demais, aquele que colheu pouco não teve de falta. Ele cita Êxodo capítulo 16, o verso 18. "Porém, medido com Gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colhera cada um o que podia comer." Ok, fazendo esse fecho e conseguindo entender toda esta questão do equilíbrio, eu quero fazer uma observação. Quando eu comecei a fazer os estudos acerca de 2 aos Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9, eu havia sido desafiado por um pastor em um determinado vídeo, e ele dizia: pega um caderno e anota que eu vou provar por A mais B que 2 aos Coríntios 8 e 9 trata da prosperidade. Eu de fato peguei a anotação, fiz conforme foi orientado e fui anotando todos os versículos que tratavam de prosperidade. Findo aquilo, eu observei que, a hora que ele citou o primeiro versículo, que eu estaria em dificuldade, porque parecia que tudo fazia provar que realmente 2 aos Coríntios 8 e 9 tratava de prosperidade. Depois, esperei mais algum tempo, alguns meses, peguei novamente a Bíblia e aí eu fui buscar todos os versículos de prova. Encontrei aqueles mesmos versículos que o pastor já havia apontado e encontrei outros mais. Aí eu pensei comigo: parece-me que realmente esse texto trata de prosperidade, conforme o pastor está fazendo a prova mediante os versículos que ele está apontando. Fechei a minha Bíblia, deixei passar mais alguns meses,
voltei a abrir a Bíblia e pensei comigo, se esse texto de fato fala de prosperidade, se eu fizer uma escrita expositiva em cima do texto, eu vou encontrar os elementos que confirmam que de fato o texto trata de prosperidade. Para minha surpresa, à medida que eu fui avançando na escrita do texto, eu cheguei à conclusão que o texto não estava tratando de prosperidade. A oferta não é a semente. A oferta é o fruto da colheita. E o objetivo da oferta é atender a dar assistência aos santos. Deus faz com que colha mais do que a sua necessidade, para que ele possa auxiliar os santos no atendimento da necessidade dos santos. E aqui nós fazemos uma comparação com José no Egito, quando Deus envia José na frente, sabendo que a fome ia chegar em Canaã, e quando a fome chega em Canaã e os irmãos de José vão até o Egito para buscar comida, José já estava posicionado no Egito, não só lhe dá comida aos seus irmãos, como também o melhor da terra do Egito, para que eles possam passar por aqueles 7 anos de provação. E nesse tempo de pandemia, é muito importante nós entendermos o papel da generosidade no seio da igreja. E aí nós fizemos nessas lives todas que passamos a demonstração de que a generosidade foi o que de fato moveu o coração para que a igreja de Jerusalém reunisse todos os dias nos templos no templo e nas casas, e eles tinham tudo em comum, suprindo uma necessidade do outro, eles se amavam, e por isso que eles atraíam a atenção de todos os gentios que estavam ali, de todos os povos incrédulos que estavam ali à volta, porque eles viam e observavam na prática como a igreja primitiva amava uns aos outros e cuidava um dos outros. Bom, uma vez que eu fiz esta escrita, eu pensei comigo, se eu estou certo, e se 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, trata de generosidade, se eu fizer uma pesquisa no Google em inglês, para que foque os Estados Unidos, eu vou descobrir muito material sobre generosidade, porque não é possível que eu esteja aqui tratando de um texto que está enfatizando de maneira extraordinária o papel da generosidade no seio da igreja e que os americanos não tenham isso como ministério, não tenham isso como empreitada que eles levem muito a sério. E de fato, para minha surpresa, eu encontrei muitos escritos, inclusive encontrei consultorias que trabalham junto às igrejas para ensinar elas a serem generosas. Da mesma maneira como Paulo trabalhou na igreja de Corinto para ensinar os coríntios a serem generosos, há instituições americanas que são especialistas em ensinar igrejas a serem generosas. Encontrei inclusive um PDF, 1000 maneiras de você ser generoso, dando exemplos concretos de como você pode traduzir o amor ao próximo em generosidade. E aí, nesses escritos que eu busquei, eu encontrei um de Liz Swanson, Swanson. Eu creio que essa é a maneira de escrever, de falar o nome dela. Swanson. E ela escreveu um texto chamado, traduzido para o português, Segredos de Igrejas Generosas, criando uma cultura em que a mordomia é tratada com seriedade e é normal. Então, eu fiquei impactado com o que Liz escreveu sobre generosidade, e nesta live eu quero compartilhar a visão de Liz a respeito do papel da generosidade no seio de uma igreja. A primeira coisa que Liz ressalta é que quando nós temos uma comunidade generosa, o que é uma comunidade generosa? É uma comunidade que um cuida do outro, seja do ponto de vista espiritual,
como também e principalmente material. Por que eu faço a ênfase principalmente o material? Porque Tiago faz referência de que se o cristão vem até você passando necessidade, tendo necessidade do que vestir, do que comer, e nós o despedirmos sem dar a ele o que ele precisa, a nossa fé sem obra é morta. Então, baseado nessa ênfase, uma igreja generosa é uma igreja de ajuda mútua em todos os aspectos da vida. E ela ressalta, então, a primeira característica de uma igreja generosa é a compreensão do senhorio divino sobre as riquezas e o entendimento de que o cristão é mordomo na administração destas mesmas riquezas. É interessante que ela concorda com aquilo que eu descobri no texto ao longo das exposições que eu fiz. Ser generoso é enxergar a si mesmo como pobre, dependente de Deus. Então, ele tem a sua riqueza, porque ser generoso e considerar-se pobre não é viver com pobreza material. Pelo contrário, nós estamos vendo que Deus prepara alguns com colheita abundante para dar a ele condição de ajudar muito mais cristãos que estão passando necessidade. Então, para que ele possa entender esta lógica divina que existe na colheita, ele precisa entender o senhorio divino. Lembra que o profeta diz, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. Então todas as riquezas espirituais e materiais pertencem ao nosso Deus. E quando ele nos colocou na terra para lavrar e guardar a terra, para sujeitar a terra, ele estava nos colocando como mordomos dele na terra. Nós somos cooperadores de Deus naquilo que temos que exercer nesse planeta. Então o Senhor é dono, é o Senhor. E Paulo, ele faz essa ênfase em Coríntios quando ele diz assim: tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Então Deus é o Senhor de todas as coisas e todas as coisas estão criadas para o nosso benefício, ok? Então a compreensão do senhorio de Deus é a primeira coisa que a Liz destaca, bem como a contrapartida disso, que é a nossa mordomia na administração das riquezas. A segunda coisa que Liz destaca é a mudança de perspectiva de vida social dos cristãos, pela alegria decorrente de um ambiente comunitário de satisfação por causa da ajuda mútua. Então, a Liz, ela faz essa ênfase da maneira como a comunidade cristã ela se envolve um com os outros no sentido de ajudar, de dar suporte, de motivar, de fazer crescer, de pôr para andar. Isso também está em conforme com o que nós temos visto na palavra de Deus, quando Paulo fala que as igrejas da Macedônia, elas na sua profunda pobreza e mesmo passando por uma grande prova de tribulação, elas manifestaram abundância de alegria e grande riqueza de generosidade para estender as mãos à igreja de Jerusalém. Então nós vemos aqui aquilo que temos observado, que quando nós temos o gasofilaço e colocamos a oferta não diz respeito àquilo que nós vamos receber em retorno, como se a oferta fosse a semente e nós vamos multiplicar o nosso ganho. Paulo não ensina isso. Ele ensina que uma vez que nós colocamos a oferta no gasofilaço, ela vai para atender a igreja necessitada. No caso do exemplo de Paulo, a igreja de Jerusalém que precisa. E Liz ressalta isso, que quando nós desenvolvemos esse ambiente de ajuda mútua, de entender a necessidade do outro, de chegar à casa do outro, e
e observa que não é tão fácil nós percebermos a necessidade do outro. Já em outras lives eu testemunhei que no início do meu casamento, a gente não deixava os meus pais entrar dentro de casa, principalmente o meu pai, e abrir a geladeira. Porque se ele abrisse a geladeira, ele ia observar que a minha geladeira estava vazia. E eu não queria causar incômodo a ele, para ele perceber que eu precisava bem mais do que aquilo que eu estava ganhando naquele momento. Então nós temos às vezes a necessidade, mas como nós não temos um ambiente adequado para ajuda mútua, nós acabamos escondendo as nossas necessidades. E aí a Liz diz que uma igreja que é generosa é uma igreja que muda a sua lógica social. A maneira como eles se ajudam mutuamente, eles se fortalecem mutuamente, eles estendem a mão de fato um para com os outros. Isso é um movimento de amor mútuo. Por fim, a Liz também ressalta um incremento em Deus como provedor de todas as necessidades em glória em Cristo Jesus. Como é que nós entendemos isso que Liz está ressaltando? Também temos comentado nas outras lives de que Deus responde de forma oblíqua. Quando um membro dentro do corpo ele está passando necessidade e ele clama a Deus, pedindo para que Deus venha atender, venha em socorro dele, o salmista diz que o necessitado, Deus é provedor do necessitado. Então ele busca de Deus o socorro. Deus sempre ouve a oração deste que está passando necessidade. O problema é que ele não entrega o que a pessoa pediu nas mãos dela. Ele entrega no corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo tem todo o suficiente para suprir aquele que está padecendo algo, faltando algo. Agora, quando nós não temos esta visão, nós não percebemos isso. Mas quando nós estamos em uma igreja generosa, então fica muito evidente que Deus de fato provê a necessidade do seu povo. Nessa troca mútua que vai acontecendo no corpo de Cristo, a pessoa vai percebendo como aconteceu com os irmãos de José, quando Deus prepara com 7 anos de antecedência, na verdade muito mais, se nós contarmos todo o tempo de provação de José, mas só aquele período de abundância no Egito, Deus prepara em 7 anos o suficiente para atender a necessidade de Israel, que veio ao Egito buscar socorro. Então, dentro do corpo de Cristo, há 100% do suprimento de todos os membros deste corpo. Basta que desenvolvamos a generosidade. Por isso, Liz ressalta o incremento da confiança em Deus como provedor de todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. A Liz também coloca que uma igreja que vive com esses quesitos, Deus soberano, Deus provedor, e uma igreja que realmente ela se importa com a vida do outro, quando nós vivemos baseado nesses requisitos, no seio, no corpo de Cristo, há menos estresse e preocupação, porque a igreja se torna um ambiente propício para crescimento de ministérios, de lideranças e da própria igreja, porque aí ela cai na graça do povo e o povo volta para aquele lugar, porque aquele lugar é um lugar que estende a mão, que presta socorro. E aí o socorro pode ser traduzido em muitas maneiras, não só nas necessidades específicas materiais, como também, por exemplo, o ministério com as viúvas, o ministério com os órfãos, os ministérios com os da terceira idade, o ministério com aqueles que estão no ambiente de droga, ministério com os alunos universitários que precisam de suporte para suportar a pressão da contracultura
que se volta contra o cristianismo. Então, o volume de necessidades dentro da igreja, dentro das pessoas que estão padecendo, sofrendo reveses de um lado ou do outro, é muito grande. Então, quando a igreja ela realmente enxerga a necessidade um do outro, os ministérios dentro da igreja se multiplicam e líderes se levantam para resolver isso, para resolver aquilo outro. Igreja generosa, Liz destaca esse aspecto. Ela vive menos estressada e menos preocupada porque ela tem o suporte dos seus irmãos para crescer de forma sadia. Um outro aspecto que a Liz ressalta é que a igreja que vive nessa dimensão experimenta profunda dependência de Deus na aplicação dos seus recursos financeiros e materiais. Observa as igrejas da Macedônia. Elas viviam em profunda pobreza. E a palavra pobre significa a gente precisa de alguém para nos sustentar. Isso é ser pobre. No entanto, quando elas ouviram da necessidade da igreja de Jerusalém, elas mudaram a ótica delas sobre o seu orçamento. E elas encontraram folga no orçamento o suficiente para levantar recursos para encaminhar a igreja de Jerusalém. E como é que elas encontraram esses recursos? Significa que elas refizeram as suas prioridades financeiras e as suas prioridades materiais. Ou seja, elas perceberam que elas poderiam adequar melhor a sua maneira de viver, talvez de forma colaborativa. Vendo o que está na casa do outro e um suprindo a necessidade do outro. Quando eles geraram um equilíbrio entre eles, eles encontraram sobra financeira para estender a mão para a igreja de Jerusalém. E é isso que Liz observa quando ela diz que uma comunidade generosa, ela percebe que as suas prioridades materiais precisam ser readequadas. Nessas condições, diz Liz, as orações respondidas de forma oblíquas têm suas respostas atendidas e reconhecidas como atos de generosidade. Observa que aquilo que eu havia descoberto no texto, que Deus responde de forma oblíqua, eu peço e Deus entrega a você, você pede e Deus entrega a mim, e se nós não conversarmos, nós não vamos conseguir trazer esse equilíbrio, eu entregar aquilo que você precisa e você entregar aquilo que eu preciso. Então, quando nós começamos a agir generosamente, nós percebemos que Deus está respondendo às nossas orações e essas orações estão distribuídas como dons, como virtudes, como ministérios espalhados no povo de Deus. E o que é que precisa? Nos encontrarmos, nos conhecermos, descobrir o que de fato precisamos mutuamente. E Liz, ela faz notar que a igreja percebe melhor que Deus de fato está respondendo às orações, só que de forma oblíqua. Liz argumenta que para chegar a esse ambiente, um ambiente equivalente ao ambiente da igreja primitiva, é interessante que quando a gente fala da igreja primitiva, ela é vista de fato como um modelo de uma igreja que a gente gostaria de sermos membros daquela igreja. A gente enxerga na igreja primitiva todas as características próprias de uma igreja que nós gostaríamos de viver. E aí, estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, eu já tinha observado que não era a volta de Jesus que fazia com que eles vendessem tudo, todos os seus bens e colocassem aos pés dos apóstolos para que houvesse atendimento de todas as necessidades no corpo de Cristo naquele local. Mas que era a virtude da generosidade, era viver o exemplo de Jesus que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que na pobreza dele pudesse nos enriquecer. E que esta era a prática dos irmãos da igreja de Jerusalém, da igreja primitiva, e por isso tinha aquele resultado. E Liz argumenta então
que esse ambiente cristão, fundado na generosidade, para que ele aconteça nos dias de hoje, tal como aconteceu lá, é preciso trabalhar na mudança da perspectiva dos cristãos, por meio da pregação, do ensino, da modelagem comportamental e da celebração da generosidade. É por isso que eu disse para vocês que lá nos Estados Unidos é possível encontrar uma fundação, uma instituição, uma ONG que trabalha com o objetivo de dar consultoria aos pastores e membros das igrejas para que eles aprendam a desenvolver a generosidade. Isso tem que ter método, isso tem que ter ensino, tem que estar fundamentado na palavra de Deus, mas tem que ter também uma modelagem comportamental. Por quê? A gente olha para as igrejas de hoje, que não tem esse valor de generosidade, e a gente faz uma crítica. O crente não ama o outro cristão, ele não se importa com o outro, ele não vê o outro. Mas observa uma coisa, imagina você, a tua responsabilidade de você entrar na casa de um membro da igreja, chegar na geladeira dele, abrir a geladeira, descobrir que ele está com a geladeira vazia, perguntar qual é a situação dele, ele dizer que ele está quebrado, que ele faliu. Hoje na pandemia é muito fácil encontrar gente assim. Aí você sai dali e ao invés de você trazer recurso para levantar aquele irmão, você espalha para toda a igreja. Lembra aquele irmão que era muito rico, faturava bem, andava de cabeça empinada, hoje ele está lá quebrado, fui lá na casa dele. E aí você pega e expõe a vergonha dele para todos, achando que com isso você vai mover as pessoas para levantar recurso para aquela pessoa. Então, nós temos que criar uma modelagem comportamental para que a gente saiba, tenha sensibilidade de enxergar a necessidade do outro, mas não expor o outro ao ridículo, não envergonhar o outro mais do que ele já está envergonhado. Então tudo isso precisa de tato, precisa de sabedoria, precisa de entendimento. Então nós temos que formar no corpo de Cristo essa modelagem comportamental, e isso é feito baseado na pregação, no ensino e na celebração da generosidade. Eu achei muito interessante uma experiência que a Alice conta no seu livro. Ela relata a experiência da igreja de Nashville, no Tennessee. Era uma igreja com 150 membros. E houve o furacão Katrina. Nós já ouvimos falar desse furacão. E esta igreja, um grupo de 150 membros daquela igreja, lá do Tennessee, eles foram até a região que tinha sido destruída pelo furacão Katrina. E diz que quando eles estavam andando lá e vendo aquela destruição toda, um membro da igreja de nome Dave perguntou a um residente qual era a coisa que ele mais precisava. Imagina você chega num lugar onde a ventania destruiu as casas, colocou tudo abaixo, destruiu tudo, não tinha nada de pé, portanto não tinha geladeira, não tinha o que comer, eles tinham que dormir em barraca, tudo enlameado. Imagina aquele monte de lama jogado nas ruas enlameadas. Imagina a situação que é um furacão passar numa região como aquela. E aí ele chegou para o residente: o que você precisa? Certo, ele ia precisar reformar a sua casa, ou ele ia precisar de um prato de comida, sei lá. Ele perguntou: o que você precisa? E ele disse assim: eu preciso de um sapato, porque com esse barro, tudo lá, eu preciso de um sapato, que a gente pisa nas coisas, machuca o pé, e eu fiquei sem sapato, sem minhas coisas. Diz que o Dave imediatamente tirou o sapato dele e entregou para aquele homem. E aí, trabalhou o restante do dia, somente de meias, esse Dave, e ele voltou para a igreja. E aí a igreja tinha, o templo
Eram 2.500 pessoas reunidas na hora do culto. E aí o pastor pediu para que Dave contasse a experiência da ida deles até aquela região. E ele contou que ele chegou até lá, encontrou aquele rapaz, e o rapaz disse que precisava de sapato. Resultado: quantos sapatos você acha que foi arrecadado naquela noite, naquela igreja? Só que ele o sapato não era destinado mais àquela região do Katrina. Ele entendeu que na África podia estar acontecendo deles estarem precisando de sapatos. Então a oferta era adicionada para a África. Naquele dia, todos os membros da igreja tiraram os seus sapatos e doaram os sapatos que estavam no pé. E 2.500 membros da igreja foram para casa descalços e deixaram os seus sapatos para serem encaminhados na África. Então observa o que a generosidade faz, como que ela move uma comunidade inteira em prol de uma causa. Observa que tudo aquilo que nós falamos nas lives anteriores está presente. Quando se fala hoje em oferta, diz assim: olha, está aqui o gasofilaço, põe tua oferta no gasofilaço e você vai ser abençoado. Só que não se diz qual é o propósito da oferta. E aqui eles disseram: vamos arrecadar sapatos para levar para a África. Então 2.500 pessoas colocaram os seus sapatos diante do altar e saíram descalços da igreja para que aqueles sapatos fossem enviados a quem dele precisasse. Alice também contou uma outra história, e essa história se passou em Waco, no Texas, nos Estados Unidos. O pastor, ele estava ministrando Atos capítulo 2, verso 43 e 45, lembra? Que o povo tinha tudo em comum, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão. Então, observa que Liz tinha dito da importância de enfatizar esses aspectos da palavra de Deus. O fato é que aquele pastor estava ministrando e chamando os irmãos e irmãs que tivessem necessidade concreta naquele dia, que se apresentasse diante da igreja e falasse qual era a sua necessidade. Então veja, ele apresentou o texto da igreja primitiva, demonstrou que a igreja primitiva era movida, baseada na virtude da generosidade, e aí ele disse assim: alguém precisa de alguma coisa, vem aqui à frente e diga o que você precisa. E nós vamos orar por essa necessidade. E aí uma irmã foi até a frente e ela falou que ela precisava de dinheiro para pagar uma conta. E aí aquele irmão, quando ela contou que ela precisava de dinheiro, $10, o irmão foi, ela falava que precisava de dinheiro para pagar uma conta. E aí o irmão levantou da igreja e disse assim: eu tenho aqui comigo $20. Toma os $20 para você e paga a tua conta. Ela pegou os $20 e falou assim: meu senhor, eu não preciso de $20, eu só preciso de $10. Então ela falou: quem precisa de $10 aqui? Então ela pegou os $10, ofereceu para quem precisava de $10 e ficou com $10 para pagar a sua conta. E assim, as pessoas começaram a vir na frente, contando a necessidade, e alguém que ouvia entrava com o recurso e supria. E a igreja criou o dia em que o dinheiro movimenta dentro da própria igreja, o dia da necessidade exposta. Então eles criaram um dia em que a pessoa vai à frente, expõe o que ela precisa, ela quantifica em recurso financeiro a sua necessidade,
e quem está na nave da igreja tira o dinheiro do bolso, supre aquilo lá e há um equilíbrio dentro da igreja. Então você observa que nós primeiro falamos de uma igreja que tirou o sapato e mandou para a África o sapato. Agora nós estamos falando de uma igreja que estabeleceu um dia que as pessoas vão na frente e pede dinheiro, e quem tem na igreja entrega o dinheiro e supre a necessidade e faz esse equilíbrio, esse balanço por meio de atos de generosidade. Então por isso que nós, da necessidade de ensinar uma igreja a ser generosa, mas tem que pregar a respeito, colocar estudo bíblico a respeito, modelar a mentalidade da pessoa para que caia a ficha no seu coração, movimentar o coração dessa pessoa em torno de uma causa e aí fazer um passo a passo de como nós podemos ser generosos. Lhes faz lembrar que exige tempo para desenvolver novos hábitos em uma comunidade cristã. Então não pensa, eu estou fazendo esta live sobre generosidade e vão ser 45 lives a respeito desse assunto. Eu estou despertando o povo de Deus da importância da virtude e da generosidade, mas nós precisaríamos de muito mais do que 45 lives para movimentar o povo de Deus. Nós precisamos de pregação a respeito, de ensino a respeito, de congresso a respeito, de seminário a respeito. Então nós precisamos martelar esse conteúdo até que ele seja encarnado nas pessoas e elas comecem a agir de acordo. Então, primeiro, é preciso instruir os membros para fortalecer a sua convicção que a virtude da generosidade é um exemplo de ser cristão como Jesus foi nos seus dias. Segundo, é preciso ter critérios para que a pessoa coloque a generosidade em prática. Lembra que o generoso, ele é um conhecedor de causa, ele não põe o dinheiro em qualquer lugar. Ser generoso não é alguém pedir e você entregar. Ser generoso é você ter empatia, ter um envolvimento emocional com aquela situação. É uma coisa que toca o teu coração. Você se sente compadecido com a história que você está ouvindo. Então é necessário encontrar esses critérios. É necessário também que a igreja aprenda a ser a ser fiel nos dízimos, porque lembra que nós falamos também que não é só uma questão de você entregar uma oferta, mas você fazer uma repriorização na maneira como você administra o orçamento da tua casa. E isso envolve a fidelidade nos dízimos, a generosidade na oferta e desenvolver um senso de confiança de que se você der hoje aquilo que está te sobrando, amanhã não vai lhe faltar. Então você também tem que aprender a confiar na provisão de Deus. A Liz também fala, e aí nós já falamos isso, que é preciso promover cursos e seminários sobre educação financeira na igreja, com o objetivo de ajudar as pessoas a aplicar os ensinos, o ensino nas finanças pessoais. Veja só, e eu já mostrei essa relação, mas observa por que nós precisamos de curso e seminário a respeito. Eu tenho que aprender a escrever do contrário aqui. Vamos ver se eu acertei. É isso mesmo. Generosidade. Ok? O que envolve a generosidade? Em primeiro lugar, ela envolve, por óbvio, a oferta. A oferta. Mas para alguém ofertar, ele tem que ter uma
E aí eu já deixei de escrever do contrário, né? Então vamos lá. Primeiro, move a oferta. Da oferta, nós temos a motivação para dar aquela oferta. Nós devemos dar a oferta baseado no amor. Qual é a motivação para dar a oferta? É o exemplo de Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que na sua pobreza nós pudéssemos ser ricos. E ser generoso é se colocar nesse mesmo lugar em que Jesus se colocou, se fazer pobre para enriquecer o outro. É preciso ter propósito na entrega da oferta. Ou seja, você precisa entender que você vai entregar a oferta para dar assistência aos santos. Então, qual é o propósito da oferta? Assistência aos santos, ok? Então, é o povo de Deus cuidando do povo de Deus. O povo de Deus cuidando da família de Deus. Mas quando você recolhe a oferta, você tem que pensar na logística desta oferta. Quem é que vai recolher? Lembra que na igreja primitiva eles instituíram os diáconos. E então você tem que... a logística precisa de líderes experimentados. Eles instituíram diáconos que eram homens bons, homens cheios do Espírito Santo, homens experimentados. E esses líderes, nós temos que colocar a oferta em prática, ou seja, a oferta tem que ser recolhida. Da mesma maneira como há motivação, tem que haver o cumprimento. A oferta tem que ser recolhida. Para a oferta ser retirada e recolhida, nós temos que entender que a nossa oferta é dada sobre a nossa renda, não sobre o nosso patrimônio. É dar de acordo com a tua prosperidade. Então você retira a tua oferta. Célia, seja bem-vinda. Então você observa que quando nós falamos da generosidade, nós estamos falando da oferta, da motivação, do propósito, da logística, da prática e a própria visão que nós temos da riqueza, a visão que nós temos do nosso patrimônio, do nosso trabalho e de como tudo isso gira. Então é por isso que Liz, ela faz observar que quando nós tratamos de generosidade, nós precisamos de curso, nós precisamos de seminário, nós precisamos de educação financeira para que a igreja possa ser motivada a desenvolver o hábito da generosidade. A Liz também cita o pastor Brian Clark. E Brian Clark explica que o entendimento e a prática da generosidade demonstra o nível espiritual da fé do cristão. Esse pastor, ele entende que a mordomia cristã, nos termos da palavra de Deus, deve ser parte da estratégia global da igreja para o discipulado. Observa que o pastor vai ainda mais longe. Ele diz que toda essa prática, essa cosmovisão da prosperidade, ele vai afetar o discipulado da igreja. A maneira como nós fazemos discípulo. Faltou o discípulo, né? Discípulos. Vamos lá, escrever certo aqui. Discípulo. A maneira como nós fazemos discípulo na igreja. Então isso vai envolver a sala do fundamento da igreja. Quando a pessoa se converte, ela chega na igreja, ela já tem que passar por uma sala que no discipulado a generosidade seja uma maneira um estilo de vida daquela igreja. Eu estive num congresso aqui em Londrina e o pastor palestrante daquele congresso era um pastor de Singapura.
e eles disseram que lá na igreja em Singapura, na cidade onde eles estavam trabalhando, não havia mendigo na rua, porque eles tinham uma equipe da igreja que iam em busca dos mendigos, levavam eles para um determinado lugar, davam banho, davam alimentos, dava educação, motivava eles, aqueles mendigos, e os retirava da rua, dando significado de vida para eles. E aí, quando não tinha mais mendigo, diz que um grupo daquela igreja chegou à conclusão que também tinha que tirar todos os loucos da cidade. E nesse sentido, pessoas que tinham demência mesmo. Tinha muitas pessoas com demência na cidade daquela igreja. E eles desenvolveram equipe e localizaram todas essas pessoas que tinham demência, e eles trouxeram elas para um lugar determinado, trataram com medicamento e com tudo mais. Então, quando uma igreja ela se envolve na prática da generosidade, tem que ter uma estratégia global, uma estratégia que começa do púlpito da igreja e se manifesta em todos os setores, em todas as áreas. Então não é uma tarefa fácil. Nós, brasileiros, numa das lives eu mostrei aqui a posição do orçamento do brasileiro em 2002 e em 2008. E demonstramos que as faixas de despesa dos brasileiros, tanto em 2002 quanto 2008, eram praticamente as mesmas. Mas de tudo que se estava colocado lá como requisito de gasto do brasileiro, tinha um que não existia, que era o dinheiro, que era a oferta ou a doação. Não havia um item chamado doação, porque o brasileiro não tem essa prática. Eu me lembro que na década de 70, quando havia enchente no Brasil, enchente no sul, outras regiões, principalmente centro-oeste, enchiam caminhões de cargas para levar alimento àquelas famílias desassistidas. Hoje nós vemos cidades inteiras debaixo d'água e esse movimento de solidariedade deixou de existir. Então o brasileiro, com o passar do tempo, ele está diminuindo o senso de solidariedade entre as pessoas. E o pastor Brian, ele vem colocar que se a igreja não adotar como estratégia global a generosidade para moldar o comportamento dos membros daquela igreja, as igrejas não serão generosas. Isso não é algo que se conquista de maneira fortuita. Eu quero que a igreja seja generosa e ela vai ser. Não, é preciso trabalhar em cima, com seminário, com cursos, com modelos comportamentais e tudo mais. O pastor Brian, ele também diz que esse discipulado, ele deve ser solidamente alicerçado em tudo que pertence a Deus. Portanto, o cristão tem o privilégio e a responsabilidade no uso dos seus recursos financeiros diante do Senhor, atendendo às necessidades dos mais carentes dentro da igreja. Observe um detalhe, quando ele fala que a igreja tem que estar alicerçada na palavra de Deus, observa que nós estamos falando de 2 capítulos da Bíblia, em que estamos já na live de número 39, portanto foram 39 horas de exposição desses 2 capítulos da Bíblia, e ainda temos mais 40, e 1, 2, 3, 4, 5, mais 6 lives de 1 hora para completar o assunto. E nós estamos só em um capítulo da Bíblia. Há um ministério que trata de educação financeira, e eu já li o material deles, não fiz nenhum curso com eles, mas eu observei o material deles. Eles citam centenas e centenas de versículos bíblicos. Um dos assuntos mais falados na Bíblia é o dinheiro. Então há centenas, há quase milhar de versículos bíblicos que tratam especificamente da condição financeira, de como devemos tratar os recursos financeiros. E quando o pastor Brian, ele fala que há essa necessidade de ensinar os cristãos
a serem responsáveis na maneira da sua conduta, na maneira de tratar o seu recurso financeiro. Então isso precisa de muito treinamento. É que a gente se dispersa com tantas coisas, que nós temos que dar uma parada e fazer a seguinte pergunta: o que é a coisa mais necessária para fundamentar alguém na fé? Eu tenho um site, www.cesarazevedo.com.br, e nesse site eu tenho uma série de 10 estudos para novo convertido e uma série de 10 estudos para preparação de batismo. O que eu fiz ali? Eu fiz a seguinte pergunta: o que é que está na palavra de Deus que em 10 estudos, uma pessoa que teve uma experiência com Jesus Cristo, ela precisa aprender da noite para o dia para ela andar com Deus? E aí eu levantei 10 estudos que tratam de tudo aquilo que é necessário para que ela praticamente da noite para o dia aprenda a andar com Deus. Depois que ela está andando com Deus, eu fiz a seguinte pergunta: o que ela precisa aprender o mais rápido possível em 10 estudos para que ela esteja preparada para ser batizado nas águas e entrar e fazer parte da igreja local? Preparei os 10 estudos. Depois eu fiz a pergunta: o que é que uma pessoa precisa para ela ser libertada interiormente, ser libertada dos seus traumas, ser libertada das suas mágoas, dos seus rancores, para que ela possa desenvolver um espírito de perdão, para que ela possa sentir leveza na alma? E preparei um estudo chamado Libertação e Cura Interior. Depois vem agora a pergunta: o que precisa fazer para ter uma igreja generosa, uma igreja que um cuida do outro? Nós precisamos tratar da generosidade. O que precisa uma igreja para entender os dias que estamos vivendo? O que precisa para uma igreja entender a pandemia e saber o que fazer nesses dias? Nós temos que aprender escatologia, as profecias para os últimos dias. Nós precisamos aprender isto. Então, nós temos que entender que para cada situação há uma convergência de ensinos que nos habilita a fazer frente àquela situação. E se aqueles ensinos da palavra de Deus não forem entregues maciçamente para a igreja não vai conseguir mudar a sua forma de enxergar o mundo, e ela acaba sendo influenciada pelo mundo e não pela palavra de Deus. A Liz, ela apresenta um quadro em que ela fala sobre quais são os estágios da maturidade do cristão. E ela coloca que, primeiro, na infância, o cristão ama e pensa na palavra. Na adolescência, ele tem uma insatisfação e ele busca algo que lhe traga satisfação. E como adulto, o amor de Cristo, amor a Cristo, é aquilo que move o seu coração. Então, na infância, ela aprende a palavra e vive e pensa na palavra. Na adolescência, ela está insatisfeita e ela quer fazer com que aquela palavra internalize nela e ela ponha essa palavra em prática. E como adulto, ela vive a palavra. Como fonte de significância, ela diz que o crente na infância, ele está atrás de posição social e de títulos. Na adolescência, ele está na fase de busca e transitoriedade. Adulto, ele está centrado em Cristo. Na orientação para a vida, o crente na infância, ele vive para si. Na adolescência, ele vive para os outros. E como adulto, ele vive para Cristo. Orientação à mordomia. Na infância, a pessoa busca as coisas para si. Na adolescência, ele busca as coisas para o outro. E como adulto, ele vive para Cristo. Ele exerce a sua mordomia porque ele entende que tudo pertence a Cristo. Atitude de generosidade. Na infância, ele é defensivo e relutante. Na adolescência, ele começa a se alegrar com a oferta.
e na adulto ele alega, toda a oferta dele é um ato de alegria. Na motivação para a generosidade, na infância o cristão é egoísta e carrega sentimento de culpa. Na adolescência ele tem o seu próprio interesse, mas como adulto em Cristo, ele transforma a generosidade como um ato de adoração. Por fim, ela trata da fé e ela diz que na infância, o cristão na infância, ele desenvolve fé para ele. Na adolescência, ele envolve fé para chegar no outro. E na idade adulta, a fé está centrada em Cristo. O que significa isso? Para cada estágio da vida cristã, é necessário adequar um conteúdo para aquele estágio. E como diariamente o Senhor pode estar agregando pessoas na igreja, sempre vamos ter os 3 estágios dentro de um ambiente, de uma comunidade cristã. Então é preciso enxergar o papel, o ensino, o conteúdo programático para cada um desses estágios. Nós temos que entender que o mundo natural, o mundo espiritual, nada funciona se não for mediante treinamento, se não for mediante o ensino, se não for mediante a instrução, se não for mediante a modelagem do comportamento baseado no exemplo. É preciso que existam essas coisas para nós termos a igreja que desejamos ter. Por quê? No mundo natural também é assim. Quando você entra numa empresa, você tem que ser capacitado até fazer parte da cultura daquela empresa e responder aos anseios que aquela empresa espera de você. Da mesma maneira, quando nós entramos no reino de Deus, nós precisamos de capacitação para que mude a maneira de nós pensarmos, a maneira de nós sentirmos, a maneira de nós nos comportarmos e a maneira de nós sermos bem-sucedidos naquilo que fazemos. Tudo isso precisa ser modelado pela palavra de Deus. Então, as coisas de Deus, do reino de Deus, elas não vão acontecer fortuitamente, achando que se não for de maneira intencionada, a obra de Deus vai acontecer. Observa que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se queremos uma igreja liberta, uma igreja sadia, uma igreja madura, é preciso passar por esse estágio. A Liz observa que o modelo comportamental tem que estar existindo a partir dos líderes da igreja. Esse novo estilo de vida precisa ser modelado mediante os exemplos da generosidade extraindo da própria comunidade. Isso significa, eu faço um ato generoso hoje, eu conto para você, você faz igual o que eu estou fazendo, e você descobre um outro ato, você conta para o outro faz o que você está fazendo, descobre um outro ato, e conta, e assim toda a comunidade, ela vai sendo influenciada, pelo comportamento do outro. O discernimento de irmão em como se comportar diante da necessidade do seu outro irmão, contribui positivamente para estimular os outros a se aplicarem nessa boa obra. Alice também coloca que os líderes autênticos precisam ser eles próprios o exemplo de vida, porque nós aprendemos com aquilo que observamos, com aquilo que vemos. E se os líderes da igreja forem manifestadamente generosos, os membros dessa mesma igreja também aprenderão a ser generosos. Por fim, a Liz declara a importância da celebração da generosidade. Porque quando nós celebramos a generosidade, ela permite perceber o quanto Deus é bom.
e quão profunda é a transformação que o Espírito Santo produz no coração do cristão generoso. Com esta celebração, a igreja pode centrar-se no reino, colocar o reino de Deus no centro das suas prioridades. Então, este é o papel da modelagem e da ministração e do ensino sobre a generosidade. Entenda, ser generoso envolve todo o entorno. Aquele que dá a oferta, a maneira como ele dá, a maneira como ele administra as suas riquezas, a sua prosperidade, como ele estabelece essas prioridades, quem ele segue como exemplo, como que Jesus Cristo se apresenta como modelo de um coração generoso, como que eu aprendo observando o comportamento de Jesus Cristo, o comportamento dos líderes da igreja, o comportamento de um dos outros. Então é toda uma ambientação para nós termos uma igreja que seja generosa. E na próxima live nós vamos ver como ser generoso sem tristeza ou passar por constrangimento. Então que o Senhor possa nos ajudar a desenvolver esse senso de generosidade e despertar comunidades inteiras para que elas sejam generosas. Foi muito bom ter você aqui junto comigo nessa live e eu espero contar com você amanhã às 20 horas para que nós possamos dar continuidade e responder essa pergunta: como ser generoso sem tristeza ou constrangimento? Que o Senhor possa lhe abençoar ricamente.